Procurem lá que vocês vão encontrar. Vamos começar nossa nona aula ao vivo, na verdade 10ª, né, porque tivemos a Let's Talk na sexta-feira à noite, mas essa aula é relativa então à unidade 9 do nosso livro didático. A gente vai falar sobre gestão ambiental, sobre algumas certificações e também o processo de auditoria. Vai ser uma aula bem interessante, bem prática. Eu trouxe alguns exemplos reais, acredito que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá? Primeiro de tudo, gostaria de começar, né, com uma reportagem bem simples, assim, não tem nada de polêmico como nas outras aulas, mas é uma reportagem interessante para a gente circular ali algumas palavrinhas-chave que a gente vai discutindo ao longo da aula, tá? Então aqui fala que a Garland é uma empresa de logística, né? Ela recebeu uma certificação do Sistema de Gestão Ambiental. Essa notícia é bem fresquinha, tá, pessoal? Saiu há uns 3 dias atrás, mais ou menos. E todos os dias, se você procurar ali nas notícias, né, Sistema de Gestão Ambiental, vocês vão vendo empresas, né? Todo dia tem notícia de uma empresa, por quê, né? É importantíssimo o sistema de gestão ambiental, principalmente porque assim, ó, pensa lá numa grande indústria. Ela implementa um sistema de gestão ambiental e para ela escolher, no momento que ela tem o sistema de gestão ambiental, a certificação, para escolher os seus fornecedores, ela só pode escolher os fornecedores que estão alinhados à política ambiental dela, tá? Então, por isso que é um grande marketing até, né? As empresas fazem questão de anunciar a implementação do sistema de gestão ambiental, anunciar ali a certificação, porque é algo assim que dá destaque para as empresas de todos os envolvidos ali, né? Os stakeholders, né? Essa palavra mais correta. O pessoal da engenharia de produção sabe bem. Então vamos lá lendo a reportagem, pessoal. Então esse grupo, né, uma empresa de logística, ela teve a certificação emitida por esse organismo certificador aqui, ó, LRQA, Lloyd's Register Quality Assurance, treinando inglês aqui. Então, essa empresa certificadora, que então acreditou, certificou essa empresa de logística na norma 14001. Olha aqui, ó, conseguiu a certificação da ISO 14001. Então, foi atribuída após a verificação e comprovação do cumprimento de rigorosos requisitos ambientais. Então, percebam que é um processo bem burocrático aqui, né? Não é só falar, ah, eu quero implementar um sistema de gestão, semana que vem já estou certificado. São rigorosos requisitos ambientais que são necessários, tá? Que mais que a reportagem fala aqui, né? Aqui fala, ó, a comunicação avança que estes incluíram implementação de sistema de gestão ambiental, a sigla aqui, né, SGA, em conformidade com a legislação ambiental aplicável. Então, assim, de forma geral, esses sistemas de gestão auxiliam as empresas a estar de acordo com a legislação ambiental aplicável, tá? Aqui fala também, ó, criação de objetivos e metas, também muito importante, objetivos e metas ambientais. Tá lá na nossa atividade mapa também, né? Um pouquinho sobre objetivos e metas. Aqui, avaliações de impacto ambiental, envolvimento de colaboradores, isso também é um aspecto muito importante dos sistemas de gestão, porque envolve todos os colaboradores têm uma parte significativa dentro do sistema de gestão como um todo. Então, implementar esse sentimento, né, de colaboração mesmo, de pertencimento ao sistema de gestão ambiental é muito importante, tá? E aqui fala, né, o envolvimento de colaboradores e também partes interessadas, né, que são os stakeholders na gestão ambiental. Beleza? Deixa eu ver o que mais tem de importante. Olha aqui, a Garland implementou também auditorias internas. A gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de auditorias. Aqui colocou indicadores de desempenho. Então, indicadores de desempenho acabam auxiliando a atingir os objetivos e metas. Isso é fundamental dentro do plano de ação. E aqui também, ó, implementação de ações corretivas e preventivas.
tá? Então aqui gestão de risco está muito intrínseco a um sistema de gestão ambiental. Promoção da melhoria contínua, isso aqui é um preceito também do sistema de gestão da certificação ISO, né, mais especificamente, porque a gente não implementa um sistema de gestão e deixa ele paradinho ali daquela mesma forma para sempre. A gente vai ver, né, que é um ciclo, na verdade, e a cada ciclo a gente pensa em oportunidades de melhoria. Isso garante, então, a melhoria contínua dos processos. Beleza? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Olha aqui o Flávio falando. Ó, a ISO 14001 acredito que é mais exigente. É uma norma bem completa, tá, Flávio? E assim, por ela ser mundialmente reconhecida, então acaba sendo mais exigente porque são vários mercados envolvidos, né? Então, realmente é bem complexo de se estabelecer e de se implementar esse sistema de gestão. Olha aqui o Matheus falando, ó, na firma que ele trabalha, tem auditoria a cada 3 meses, são as auditorias internas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas depois. Vamos lá, continuando então. Sistemas de gestão, pessoal, e aqui eu não estou falando só de sistema de gestão ambiental, estou falando no geral. O que é um sistema de gestão? Nada mais é do que um processo composto ali por ferramentas, por metodologias padronizadas e sistematizadas que auxiliam então a empresa a atingir os seus objetivos e metas, tá? O que vai variar entre os sistemas de gestão? Aqui eu trouxe o exemplo: sistema de gestão ambiental, de qualidade e de saúde e segurança, tá? Cada um vai ter um foco diferente. Então, quando a gente fala de sistema de gestão ambiental, qual que é o principal foco? É a prevenção e a mitigação dos impactos ambientais. Quando a gente fala do sistema de gestão da qualidade, o foco maior é a satisfação do cliente, garantir a satisfação do cliente. E quando a gente fala no sistema de gestão em saúde e segurança, o principal objetivo é prevenir os acidentes e também as doenças ocupacionais. E aqui eu coloquei alguns exemplos de normas, né? No slide passado, lá na reportagem, a gente viu que essa empresa ela foi certificada pela ISO 14001. Então, o sistema de gestão ambiental, uma das normas mais reconhecidas é realmente a 14001. Qualidade também bem famosa, né? A certificação 9001 e saúde e segurança 45001. Então, apesar, né, delas terem focos diferentes, elas têm alguns objetivos em comum. Todas elas vão garantir a conformidade legal, então, conforme a gente viu lá na reportagem, né? Esses sistemas de gestão ajudam as empresas a estarem em conformidade com a legislação. Quando a gente pensa no sistema de gestão ambiental, é a legislação ambiental. Quando a gente pensa em sistema de gestão da qualidade, a gente pode pensar em segurança alimentar ou algo assim. E satisfação do cliente, a gente não tem assim muitas normas específicas para isso, mas tem sim legislação aplicável. E um sistema de gestão em saúde e segurança também vai ter lá as suas normas regulamentadoras que a gente precisa seguir. Então, ajuda a empresa a garantir conformidade legal. Auxilia a empresa a desenvolver processos, né, de melhoria contínua, então os processos internos da empresa vão melhorando continuamente. Isso é comum para os 3 tipos de sistemas de gestão que eu coloquei aqui. E sistematização, porque como eu falei, né, por terem ferramentas e metodologias padronizadas, a gente acaba sistematizando o processo, que também auxilia, né, a empresa a atingir suas metas e objetivos de uma forma mais assertiva, de uma forma mais objetiva, ok? Bom, então aqui, pessoal, percebam que a gente tem as 3 normas, né, cada uma tem, o seu código ali, né, 14001, 9001, 45001, mas, né, algumas empresas, elas optam por conduzir sistemas de gestão integrado, porque como a gente vai ver no próximo slide, a o formato da norma em si é muito semelhante entre os 3 sistemas de gestão. Então, muitas vezes as empresas adotam esse sistema de gestão integrado, por exemplo, ali, integrado o sistema de gestão ambiental com o sistema de gestão da qualidade, ou o sistema de gestão ambiental
com saúde e segurança, ou os 3 sistemas juntos, né. Depende ali do segmento e do interesse da organização, tá. Quando a gente conduz esses sistemas de forma integrada, a gente tem alguns ganhos aqui. Primeiro, a eficiência operacional, né, porque, como a gente vai ver, as estruturas são semelhantes, então quando a gente conduz de forma integrada, a gente tem eliminação de redundâncias, a gente acaba evitando o retrabalho, tá. A gente tem o maior alinhamento estratégico, porque a abordagem é unificada. Então, ela auxilia a atingir os objetivos organizacionais. A gente tem redução de custos, porque, pensa lá, quando a gente conduz de forma integrada, a gente tem a integração, por exemplo, das auditorias, a integração dos treinamentos, a integração da própria equipe de implementação do sistema de gestão. É uma equipe só que acaba auditando, claro que é uma equipe multidisciplinar, mas é uma equipe que ela é responsável pelos sistemas de gestão, de forma integrada. Isso acaba reduzindo custos. E por si só, né, quando a gente implementa um sistema de gestão, a gente já reduz custos, porque estamos otimizando processos. E a otimização dos processos acaba acarretando em redução de desperdícios e tudo mais, o que acarreta em custos adicionais. E por fim, né, o sistema integrado, ele acaba facilitando a tomada de decisão pela alta direção, alta gestão, porque ela recebe todas as informações de forma integrada. Então, assim, um único relatório, claro que bem completinho, né, mas a alta gestão consegue ter um panorama mais abrangente e mais amplo de todas as informações dos sistemas de gestão. Beleza? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, pessoal falando aqui das empresas, né, que tem os sistemas de gestão. Olha aqui o Jairo falando, que interessante, né. Ele está contando aqui que teve uma auditoria na empresa dele e não tinha nada em conformidade. A empresa ganhou a certificação e não cumpriu as metas. Olha só, então percebemos que tem falhas, né. Todo sistema tem as suas falhas. Mas de forma geral, a intenção, né, o objetivo é exatamente ao contrário, né, Jairo. Vamos lá. Bom, então as normas ISO, né, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 têm um formato bem parecido. Inclusive, a o sistema de gestão ambiental, 14001, ela passou por uma revisão em 2015, justamente para deixar mais parecido o formato dela com o sistema de gestão da qualidade, pensando justamente nessa integração que muitas empresas fazem. Então, de forma geral, as normas ISO, elas são baseadas nessa ferramenta de qualidade aqui, que é o ciclo PDCA. O que significa, né? PDCA é a sigla para Plan, Do, Act e Check, ou seja, planejar, fazer, agir e verificar, tá? Na verdade, planejar, fazer, verificar e agir, tá? Acabei falando errado, mas é um ciclo aqui. A primeira etapa, pessoal, é a etapa de planejamento. É a etapa mais importante. Na verdade, assim, tudo que eu falo sobre gestão, a etapa de planejamento acaba sendo a etapa mais minuciosa, mais trabalhosa, mais demorada, pela sua devida importância, tá? Por quê? Aqui, pensando no sistema de gestão, é aqui que a gente identifica ou os problemas ou as oportunidades de melhoria, tá? Não fiquem focados ali somente nos problemas, mas sim as oportunidades de melhoria, pensando que a gente está conduzindo algo ali para garantir a melhoria contínua. Então, como que a gente identifica esses problemas ou oportunidades de melhoria? Geralmente a gente usa, né, de uma empresa terceirizada, uma consultoria para realizar essa coleta de dados, mas pode ser também uma auditoria interna. Mas geralmente é mais interessante que uma empresa de fora venha, né, analisar todo o processo, até para ter uma visão de cima, digamos assim, né. Às vezes, eles conseguem verificar alguns detalhes que uma auditoria interna de primeira, assim, né, não consegue verificar. Então, existe essa etapa de coleta de dados para conseguir identificar esses problemas ou oportunidades de melhoria, e aí a gente entende o que pode ser feito, tá. E a partir daí a gente define o plano de ação.
Plano de ação, pessoal, a gente tem os objetivos, as metas, as ações, os prazos, os responsáveis e os indicadores de desempenho, que é a palavrinha que a gente viu lá na reportagem, tá? É um plano de ação bem minucioso, né? Vai estar lá bem passo a passo, bem sistematizado, para que a gente consiga chegar aqui nessa etapa, ó, do fazer bem preparado, tá? Bem preparado, porque além do plano de ação bem feito, a gente vai começar com um treino e com a comunicação. Lembra que eu falei lá na reportagem que é importantíssimo que todos os colaboradores estejam fazendo parte desse sistema e se sintam pertencentes a esse sistema de gestão, porque cada um vai ter a sua parte. Então, essa etapa de treinamento e comunicação é bem importante, tá? Para que então a gente consiga, de fato, colocar para rodar esse plano de ação que foi planejado ali. E aqui a gente começa um registro de dados bem extensivo, né? Muitos detalhes sendo registrados, porque lá na próxima etapa, né? Etapa de verificar esses dados e esses resultados vão ser analisados, tá? E aqui aí entra o papel das auditorias. Através das auditorias, a análise, né, desses resultados, desses dados, há questionários a serem aplicados e com isso, né, com essa etapa de auditoria, a gente identifica ou as boas práticas ou os desvios, chamados de não conformidade, como o colega falou ali. Então, a gente tem desvios e não conformidades que vão ser corrigidas ali na próxima etapa. E aqui na etapa verificar, importantíssimo, a gente tem aqui, ó, registro de tudo, tudo mesmo, para evitar justamente aquilo que o colega falou, né? Aqui a gente precisa ter uma transparência muito grande. Esses dados, esses resultados, eles não podem ser conduzidos ali de forma eh, não transparente mesmo, tá? De forma duvidosa, isso que eu queria falar. Essa é a intenção aqui, um registro muito forte, um registro muito detalhado mesmo dessa etapa verificar. E aqui, pessoal, a gente tem a quarta etapa do ciclo, que é a etapa agir. Então, imagina lá, identifiquei aqui os desvios, as não conformidades, então eu vou colocar em ação o plano de ação corretiva. Então, aqui que a gente implementa as ações corretivas. E também aquelas boas práticas, as práticas bem-sucedidas, a gente vai padronizar. E essa etapa, esse é o momento de revisar e ajustar. Então, percebam, né, que eu nunca vou ter um sistema de gestão engessado, né? Assim, nunca vai ser aquela mesma coisa, porque a gente sempre vai estar revisando e ajustando. A cada auditoria, a gente observa coisas diferentes, que às vezes na primeira vez não estava sendo aquela situação não estava englobada. Então, na etapa agir, a gente revisa, a gente ajusta os questionários, enfim, para que a gente conduza novamente o ciclo. Beleza, pessoal? Então, os três sistemas de gestão que eu expliquei aqui para vocês anteriormente, eles têm esse formato. Por isso que acaba facilitando a gente conduzir o sistema de gestão integrado aqui. Beleza? Vamos ver aqui os comentários de vocês. Olha que o Jefferson falando, ó, onde eu trabalho, as auditorias internas são para verificar possíveis desvios. Ela antecede a auditoria externa, porque normalmente a interna é bem mais rígida do que a externa. É isso mesmo, Jefferson. Quando a gente pensa numa auditoria interna, a gente acaba sendo mais rigoroso porque a gente pensa assim, em tudo que a auditoria externa vai verificar e mais um pouco. Porque na auditoria externa, a gente quer ganhar aquele certificado, a gente quer ganhar aquele recertificado. Então, a gente quer garantir aquela norma, né, aquele sistema de gestão. Por isso que, na maioria das vezes, as auditorias internas realmente são mais rígidas. E quando a gente contrata, então, uma consultoria para fazer essa auditoria interna, é mais rígida ainda. É isso mesmo, Jefferson. Obrigada por contribuir aqui. Aqui eu trouxe, pessoal, alguns exemplos. Isso aqui é um exemplo de uma empresa real, tá? Não vou citar o nome da empresa, mas é uma empresa de refrigerante,
que tem um sistema de gestão integrado, que ela vai trazer aspectos de gestão, de meio ambiente, saúde e segurança. Ela é certificada aqui pela 14001, tá? Mesma norma que a gente viu anteriormente para o meio ambiente, e a 45001 para saúde e segurança, tá? Então aqui ela acaba auditando, né, nos processos de auditoria, no sistema de gestão como um todo, vários aspectos. Aqui na gestão são aspectos mais gerais, e se a gente for pensar, né, são aspectos comuns às duas normas. Então, por isso que trouxe aqui é, em um em um pilar só. Então, o pilar gestão, o que que eles analisam? A gestão de mudanças, a gestão de riscos, gestão de documentos, a parte documental, justamente por aquela questão de transparência, que é muito importante, que eu comentei com vocês. Gestão de contratados, então os fornecedores, né? Quem são os nossos fornecedores? Eles estão alinhados com a nossa política ambiental, a nossa política de saúde e segurança? Precisa estar. Então, por isso que a gente coloca aqui dentro do pilar gestão. Requisitos legais, entra aqui, aí dos dois aspectos. Treinamentos, porque afinal vamos precisar conduzir treinamentos para meio ambiente, saúde e segurança também. Aspectos de liderança e mais, entre outros, né, etc. aqui. No pilar meio ambiente, o que, que eles analisam? A gestão dos efluentes. Então, é uma empresa que gera efluentes e esse efluente precisa estar de acordo com as normativas, né, com os aspectos legais aqui. É uma empresa que emite emissões atmosféricas, então vai entrar aqui dentro desse pilar, dentro das nossas auditorias, aspectos de emissões. Resíduos sólidos, prevenção a derramamentos, muito importante isso daqui, conservação de recursos, entre outros. Agora, quando eles pensam em saúde e segurança, o que, que eles analisam? A segurança das máquinas, segurança elétrica, prevenção de incêndios. Aqui eles realizam bastante trabalhos em altura, é um aspecto bem minucioso aqui dentro do questionário deles. Permissão de trabalho em altura, né, ou outros tipos de trabalho que tem algum risco, ergonomia, o uso de EPIs, fazendo uma brincadeira aqui, né? A gente sabe que todo mundo adora usar EPI, que todo mundo usa EPI dentro da indústria, mas é um aspecto que é auditado. E se caso, né, no momento da auditoria for verificado que o pessoal não está usando EPI, por mais simples que seja, é uma não conformidade. Bom, então nas auditorias, né, como que esses aspectos que eu comentei com vocês, eles são analisados? Através das auditorias. Então, como o pessoal falou aqui, né, existem as auditorias internas, as auditorias externas. A auditoria interna, ela pode ser conduzida tanto pela equipe interna da empresa ou por uma consultoria, por exemplo. A gente chama uma consultoria para realizar essa auditoria interna. O que que é analisado aqui? A conformidade dos processos, como um todo, né? A conformidade legal e a eficácia do sistema de gestão como um todo, tá? Basicamente é isso. Depende muito do princípio ali da auditoria, do objetivo da auditoria, que tem vários, depende do dia a dia da empresa. Agora, a auditoria externa, ela vai ser realizada pelo organismo certificador. Então, voltando aqui na reportagem, a gente viu aqui, né, que o organismo certificador foi essa daqui, LRQA. Então, isso é uma auditoria externa por esse organismo certificador. E aqui a gente tem três tipos principais. A auditoria de certificação, então, que o organismo então ele vai decidir através desse processo de auditoria se a empresa ela vai receber o certificado ou não. Uma vez que recebe o certificado, como eu disse, não é uma coisa eterna, né? Eles vão continuar passando por auditorias externas, então a gente tem auditorias de supervisão para ver se o sistema de gestão está indo certinho, né, de acordo. E temos também as auditorias de recertificação, porque os certificados eles são limitados. A gente precisa do processo de recertificação de tempos em tempos. Eu não sei dizer exatamente qual que é o tempo ali, né, de um certificado da 14.001, por exemplo, não sei de cabeça, mas de tempos em tempos a empresa precisa passar pelo processo de recertificação. E aí, pessoal,
Tanto nas auditorias internas quanto externas, quando são verificadas não conformidades, essa equipe de auditoria, ela vai verificar as ações corretivas, tá? Vai acompanhar, não vai só falar assim: "Ó, você tem essa não conformidade, próxima auditoria a gente vem aqui ver se está tudo certo". Não, ela vai acompanhar através das auditorias de ações corretivas, para ver se como que está o andamento desse plano de ação, beleza? Então, de forma geral, são esses 3 tipos de auditorias que a gente tem aqui. Olha aqui, o André perguntou: "Professor, é obrigatório todos os colaboradores participarem desses processos das normas da ISO?". André, é uma pergunta interessante. Vamos voltar aqui para esse slide. Perceba aqui o tanto de aspectos que são avaliados nas auditorias e tenta pensar em todos os envolvidos. Todo mundo que está, por exemplo, envolvido na geração e no tratamento de efluentes, emissões atmosféricas, resíduos, prevenção a derramamentos. Quando a gente pensa em saúde e segurança, ainda mais, né? Olha só, todo colaborador vai ter que usar um EPI, vai ter que respeitar alguma norma de ergonomia, vai ter que ter permissão para realizar algum tipo de trabalho em risco. Então, perceba que quanto mais aspectos que se tem dentro do sistema de gestão, a gente envolve mais colaboradores. Por isso que eu falo que todo mundo vai ter algum papel dentro do sistema de gestão, de alguma forma. Pode ser um papel menor ou um papel maior, mas eu arrisco em falar que todos os colaboradores são envolvidos. Só pensar em resíduo, pensa ali em resíduo, André. Quem é que não gera resíduo dentro da empresa? E se a gente tem aqui resíduos sólidos como um aspecto, todo mundo vai estar envolvido. Então, todo mundo tem um papel aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Auditorias de requisitos legais, a Rafaela perguntou. A auditoria de requisitos legais está aqui dentro da auditoria interna, se bem que na auditoria externa, né, para conseguir o certificado, a empresa precisa garantir também a conformidade legal, isso também vai ser verificado na auditoria externa, beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Aqui eu trouxe um exemplo daquela mesma empresa. Então, aqui, né, lembra que eu falei dos aspectos que são auditados? A gente tem uma lista de verificação. Então, na auditoria, vamos pensar assim, né, que a equipe de implementação vai chegar lá com uma prancheta cheia de perguntas, são muitas, muitas, muitas perguntas. E essa equipe, ela não vai chegar assim para o gerente daquele setor: "Ah, você está fazendo isso? Ah, você está fazendo aquilo?". Então, não é só por perguntas faladas. A equipe de implementação, ela vai, claro, né, vai fazer várias perguntas para as equipes, mas ela vai pedir muitos documentos aqui, documentos, relatórios, para conseguir comprovar que aqueles aspectos estão sendo conduzidos de forma correta. Então, só um exemplo, pessoal, algumas perguntinhas que estão contidas na lista de verificação dessa empresa de refrigerantes. Pensando ali no pilar gestão, primeira pergunta deles, ó, foi realizado um levantamento de necessidade de treinamentos? Olha aqui, ó. E os empregados foram devidamente treinados? Então ele não vai perguntar só, né: "Ah, teve treinamento? Sim, beleza, ok", coloca lá o ok na pergunta. Não, ele vai pedir, a equipe de implementação vai pedir: "Ah, então me dá aqui os registros dos treinamentos, eu quero aqui a ata desses treinamentos, eu quero aqui a assinatura de todo mundo que participou do treinamento". Então são vários documentos que são necessários para que a equipe coloque aqui um sim, né? Sim, foi realizado sim esse levantamento, ok? Outro exemplo de pergunta, né? A unidade estabeleceu um processo para registro e investigação de eventos? As partes interessadas, ou seja, né, os stakeholders, foram mapeados e suas necessidades e expectativas foram avaliadas? De que forma? Cadê o registro? Então, tudo isso é avaliado aqui. Pensando no pilar ambiental, perguntinha que se faz: a unidade obteve as licenças ambientais necessárias? Ah, me dá aqui, eu quero ver a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, a renovação da licença de operação, quero ver tudo isso aqui, quero ver todos os estudos.
A estação de tratamento de efluentes da unidade atende aos parâmetros de lançamento? Aqui entra, então, os aspectos legais, né? A gente tem a legislação aplicável aqui, que tem os parâmetros de lançamento, e a equipe de auditoria, então, vai pedir, né, esse relatório dos lançamentos para ver se está de acordo com a legislação. Outra pergunta: foi desenvolvido um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS, específico para o local? Quero ver esse documento, quero ver se tudo que daquele plano está sendo efetivamente executado, tá? E pensando em saúde e segurança, a gente tem outras perguntinhas aqui, né? Há uma apreciação de riscos para máquinas e equipamentos e as recomendações foram implementadas? O local identificou todos os potenciais perigos de incêndio, importantíssimo aqui, e avaliou esses perigos, né, quanto aos riscos. O local forneceu EPIs aos funcionários, conforme exigido pela avaliação de risco. E daí por aí vai, né? Trouxe alguns exemplos aqui, algumas perguntinhas, mas a lista de verificação ela é imensa, tá, pessoal? É imensa mesmo. Tanto que são vários dias para a equipe conseguir realizar essa lista conduzir, né, essa lista de verificação de fato. Acho que é umas 2 semanas, se não me engano, que eles ficam ali em loco, registrando tudo e analisando documentos e fazendo perguntas e tudo mais. Olha aqui o Eduardo perguntando, ó, espera. Esses documentos são verificados? São verificados sim, Eduardo. Não é assim, a equipe de implementação, ela vai fazer o levantamento desses documentos, vai fazer ali os registros, e daí sempre naquela equipe de implementação, né, nos auditores internos, a gente tem gerentes, a gente tem coordenadores, então são várias pessoas envolvidas ali. Então, esses documentos são verificados sim. E aqui, ó, o Daniel fez uma pergunta bem interessante. As auditorias são perguntas abertas? Perceba aqui, né, que nessa lista de verificação a gente não tem muita brecha, tá? As respostas, elas são bem, fechadas realmente, é sim e não. E para você colocar um sim, aí você precisa ter todos aqueles aspectos levantados, tá? É bem objetivo aqui mesmo. O sistema de gestão, né, a lista de verificação não pode ser algo subjetivo, precisa ser algo objetivo. As respostas são bem objetivas, tá? Para evitar mesmo que a gente consiga brechas, né, dentro dos resultados. Então vamos lá. A partir, né, da análise dessa lista de verificação, então, é verificado as não conformidades, tá? São identificadas as não conformidades e elas são classificadas. No caso dessa empresa aqui, as não conformidades, elas são classificadas em crítica, maior e menor, tá? Uma não conformidade crítica, aquela que tem um risco iminente. Então, pensando ali em meio ambiente, né, na 14.001, é um risco iminente, muito sério para o meio ambiente. Então, um exemplo aqui, né, do que seria um risco iminente. É um despejo de efluente fora dos padrões em um curso d'água. A gente aprendeu, né, nas aulas teóricas ali, o quanto os efluentes podem interferir na qualidade, não só na qualidade da água, mas na biodiversidade, né, daquele corpo hídrico, e a gente sabe que os poluentes eles são transportados para regiões longínquas. Então, olha que é um risco iminente, tá? É algo muito sério, uma não conformidade crítica. Agora, uma não conformidade maior, ela é um pouquinho, né, menos tensa, tá? Então, aqui é um problema sistêmico, um problema do sistema. Então, vamos aqui imaginar o exemplo, ó. Uma análise de DBO, que é o parâmetro de qualidade do efluente, não foi realizada com a frequência necessária. Aqui, por que que é uma não conformidade maior? Por quê? Isso não significa que esse parâmetro da DBO estava fora dos padrões. Não significa que estava fora dos padrões. Pode ser, inclusive, provavelmente ali que essa análise é feita com uma frequência não com a periodicidade necessária, mas todas as análises que a gente tem ali estão dentro dos padrões. Então, de fato, esse efluente estava ok com a legislação, mas se eu não tenho os dados necessários aqui,
então entra numa não conformidade maior. Então, vejam que eu não gerei um impacto ambiental, porque o meu efluente estava ali com uma qualidade legal para ser despejado em um curso d'água, mas eu não obedeci a periodicidade do sistema de gestão. Então, é um problema sistêmico, é uma não conformidade maior, ok? Isso aqui é um pouco da diferença entre a crítica maior. Agora, uma não conformidade menor é algo isolado, uma deficiência isolada. Então, que no exemplo que eu trouxe, falta de sinalização adequada para resíduos perigosos. Falta de sinalização, tá? Isso não significa que o resíduo estava sendo armazenado de forma incorreta. Ele tinha lá o coletor separado, a equipe toda sabia que aquele coletor era de resíduo perigoso, não houve contaminação de forma alguma, a empresa de coleta daquele resíduo estava vindo com a frequência necessária, mas aquele coletor não estava sinalizado. É uma não conformidade. Então, perceba, por mais que eu não tive um risco, por mais que eu não tive uma situação ali que colocou as pessoas em risco, é uma não conformidade menor, tá? Então, é dessa forma que a gente classifica esses desvios. Aqui o Érico perguntou se a empresa tem um prazo para regularizar as pendências. Geralmente tem prazo sim. Lá na etapa de planejamento, lá na etapa onde a gente colocou ali o plano de ação corretiva, necessariamente a gente vai ter um prazo, tá? Então, tudo depende, uma não conformidade crítica, ela vai precisar ser feita para ontem, vai precisar ser regularizada para ontem. Dependendo, né, da não conformidade que foi verificada, o prazo acaba sendo um pouco mais flexível, beleza? Isso mesmo, pessoal. Pessoal bem engajado aqui nos sistemas de gestão. Aqui eu trouxe também, né, saindo um pouquinho da 14001, das normas ISO, trouxe alguns outros tipos de certificação. Vocês comentaram bastante, né, nas aulas passadas, sobre a construção civil, né, dos impactos ambientais na construção civil. E aqui a gente tem, não chega a ser um sistema de gestão, né, mas é uma certificação que os empreendimentos ultimamente têm se interessado bastante, tá? Na construção civil a gente tem várias certificações. A gente tem a certificação LEED, vira e mexe a gente vê, né? Ai, um empreendimento com certificação LEED Platina. Teve uma aula ao vivo que eu comentei para vocês do Eurogarden, né, que é um bairro aqui de Maringá, tem a certificação LEED Platina, né? Olha, um marketing bem legal, né? Primeiro, é o bairro mais sustentável do mundo, né? O primeiro a conseguir a certificação LEED com a certificação WELL, que é a outra certificação possível ali da construção civil, tá? A gente tem vários tipos, a gente tem vários selos, cada dia está surgindo um, né? E é bem interessante que as empresas, né, os empreendimentos adoram falar, eu fui o primeiro empreendimento a ter essa certificação. Então, realmente é uma forma de destaque, não tem como a gente fugir disso. Na certificação LEED, pessoal, a gente avalia vários aspectos também, tá? Aqui é interessante que a gente tem também, ó, um dos aspectos é o processo integrado, então a gente vai lembrar um pouquinho lá dos sistemas de gestão, mas também são avaliados localização e transporte, os terrenos, né, os terrenos sustentáveis, eficiência hídrica, energia, né, eficiência energética do empreendimento, materiais e recursos, aqui entra os resíduos sólidos, qualidade do ambiente interno, aqui entra principalmente a qualidade do ar interno, tá? Inovação é algo também que acaba levando, né, a gente a ter uma maior pontuação ou menor pontuação dentro da certificação LEED e também a prioridade regional. Então, da mesma forma, pessoal, que nas normas ISO, esse empreendimento vai fazer uma série de documentos, uma série de planejamentos ali, e daí vai ter uma auditoria, tá? Da mesma forma. A equipe auditora do organismo certificador vai lá, vai observar os documentos, vai observar as plantas, vai observar todo o planejamento, tudo aquilo que está sendo proposto, e então vai pontuar. Cada um desses aspectos aqui tem uma pontuação, tá? E daí, dependendo da pontuação, o empreendimento consegue ou a certificação LEED tradicional,
ou, né, a certificação prata, a certificação ouro, a certificação platina, que é a mais top, né? Quando alguém consegue a platina, enche o peito para falar, eu sou lead platina. Realmente são poucas que conseguem essa certificação platina, tá? Acaba tendo que ter um aspecto de inovação bem grande aqui, principalmente. Beleza? Aqui eu trouxe também a certificação Aqua, aí prestem atenção, pessoal, eu trouxe essas duas certificações aqui porque está dentro das atividades de estudo de vocês, porque é muito relevante, na verdade, esse assunto. A certificação Aqua, ela acaba avaliando aspectos diferentes da LEED. Apesar de terem vários aspectos em comum, como eficiência energética, eficiência de água, a gente tem algumas peculiaridades aqui, tá? Na certificação Aqua, deixa eu ver, a principal diferença tá aqui, ó. É avaliado conforto. Conforto térmico, acústico, olfativo e visual. Voltando aqui na LEED, a gente não tem esses aspectos, ó. A gente tem principalmente aqui a qualidade do ar. Então, a certificação Aqua acaba indo mais além nisso. Então, não só a qualidade do ar, vai analisar conforto térmico, conforto acústico, olfativo e visual. Aqui também, né, um grande diferencial da certificação Aqua é que ela pede a análise do impacto ambiental causado pelo canteiro de obras, tá? Já no canteiro de obras é pedido uma série de verificações aqui. E também o diferencial deles é que acaba analisando o entorno do empreendimento. Então, o impacto sobre a vizinhança, tá? O impacto sobre a vizinhança tem que ser o menor possível. Esse aqui é o objetivo da certificação Aqua. E outros parâmetros que são comuns aqui, né, com a certificação LEED, acaba sendo a qualidade do ar, qualidade da água e qualidade sanitária, beleza? Então, aqui são dois tipos de certificação que eu procurei trazer para vocês. Dentro da certificação LEED, a gente tem alguns exemplos também. Tem a certificação Zero Water, por exemplo, ele representa um empreendimento que ele é autoeficiente em água, tá? É um outro tipo de certificação aqui, que eu não trouxe especificamente para vocês, mas lá naquela aula extra da unidade 4, se não me engano, é a unidade que a gente fala de efluentes, eu falei sobre reuso e trouxe alguns aspectos ali de um empreendimento que ele tem a certificação Zero Water, LEED Zero Water, que mostra então como que ele acaba sendo autossuficiente em água, tá? Bem interessante vocês analisarem esse exemplo também. Beleza? E por fim, pessoal, eu trouxe alguns conceitos de produção mais limpa. A produção mais limpa, ela não é um sistema de gestão, não é uma certificação, tá? É uma estratégia, basicamente. É uma estratégia que, inclusive, a gente pode usar dentro ali da 14.001, a gente pode usar dentro ali da certificação LEED ou Aqua, tá? Aqui, a gente vai pensar em estratégias, é um pouco parecido até com o que eu trouxe no mapa, tá, pessoal? Mas no mapa, ele é mais focado em resíduos sólidos e a produção mais limpa é uma estratégia mais abrangente, tá? Vai focar em resíduos líquidos, né, os efluentes, as emissões atmosféricas e os resíduos sólidos, tá? Mas da mesma forma, aqui a gente tem 3 níveis de prioridade, tá? O nível 1, que é a principal prioridade, que inclusive a gente tem no nosso mapa também, é a redução, tá? Redução na fonte. Então, eu procuro reduzir aquelas emissões, reduzir aqueles efluentes, reduzir a geração de resíduos sólidos na fonte, tá? Pontualmente. Caso eu não consiga, eu vou ali para o nível 2, que é a reciclagem interna, tá? Então, vou procurar reciclar ou até mesmo reutilizar em processos internos ali da própria empresa. Caso não seja possível, aí a gente vem para o nível 3 aqui, que é a reciclagem externa. Então, eu vou conduzir aquele resíduo para uma outra empresa que tenha a oportunidade ali de reaproveitá-lo de alguma forma. Beleza? Então, vamos aqui ver um exemplo que vai ficar mais fácil de ilustrar. Trouxe um exemplo da prática de produção mais limpa em uma indústria de laticínios, tá? Inclusive, a gente pode até pensar nesse exemplo aqui para nossa atividade mapa, tá? Qual que foi a prática
P mais L deles. O uso de sistema contínuo para pasteurização. Lembrando que a gente pode realizar esse processo dentro da nossa indústria de sucos de laranja também. Tá, mas o que interfere, né, usar um sistema contínuo para pasteurização? Aqui fala, ó, os benefícios ambientais. Com isso, eu vou ter um menor consumo de energia, eu vou ter redução do uso de produtos de limpeza. Aí aqui a gente consegue relacionar, né, com os resíduos sólidos, tá? Eu vou usar menos embalagens, menos produtos de limpeza aqui. E também tem a possibilidade de recuperação da energia, tá? Então veja quantos benefícios que eu tenho aqui realizando a pasteurização. E é um processo de redução, porque eu estou pensando no processo em si, né? Que vai estar reduzindo, então, a geração desses resíduos, reduzindo o consumo de energia, o consumo de água, enfim, né? São essas as vantagens, ok? Aqui, né, qual que é a ação dessa prática? É a substituição do equipamento descontínuo de pasteurização por um sistema contínuo, tá? Basicamente, isso aqui é a nossa ação prioritária aqui. E também a adaptação do fluxo produtivo ao processo contínuo, né? Porque eu já estou acostumado a realizar o processo em batelada. Para conduzir o processo de forma contínua, eu vou precisar ter um treinamento ali do pessoal, vou precisar adequar os meus processos para que isso seja implementado, beleza? Então, esse aqui é um exemplo de redução na fonte. Um exemplo de reciclagem, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês é a utilização do leitelho. Para quem não sabe, leitelho é um subproduto da indústria de laticínios, que ou ela é descartada, ou existem alguns processos de reaproveitamento do leitelho assim, e foi exatamente isso, né, que essa indústria implementou. Então, um exemplo de prática aqui, utilização do leitelho através de reciclagem, e nesse caso é uma reciclagem interna, tá? Então, o que eles vão fazer aqui? Eles vão separar o leitelho, vão conservar para o uso posterior e vão elaborar outros produtos a partir do leitelho. Então, por isso que é uma ação de reciclagem e não uma ação de reaproveitamento aqui nesse caso, tá? E reciclagem. Então, quais são os benefícios aqui? A redução da carga orgânica do efluente final, porque o leitelho, ele tem uma carga orgânica elevadíssima, tá, pessoal? E quando não há o reaproveitamento desse material, quando não há reciclagem desse material, eu acabo conduzindo ali para minha estação de tratamento, tá? Conduzo ali na minha estação de tratamento e com isso eu elevo a carga orgânica do efluente, o que me faz, então, aumentar os custos de tratamento do meu sistema. Então, o benefício ambiental é reduzir essa carga orgânica e também a própria reciclagem aqui do material. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Kelly comentou, ó, trabalho em uma construtora, estamos fazendo uma obra para um cliente que exige sistema LEED. Olha, eles querem um selo platina, né? O selo mais top que tem. Ó, a certificação vem durante a construção? Pergunta do Francisco. Geralmente, o empreendimento ele dá a entrada nesse processo de certificação antes, tá, Francisco? Lá na etapa de planejamento, as consultorias já são contratadas, porque a certificadora ela analisa uma série de documentos. Então, estando ali na parte de planejamento, estando alinhado já desde a etapa do planejamento, é mais interessante aqui, tá? Deixa eu ver. O que vocês estão falando? Bem interessante, pessoal. Muitos exemplos aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, vamos encerrar, pessoal? Tivemos bastante conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acredito que foi bem prática, bastante exemplos. Eu amei a participação de vocês, tá? Amei a participação de vocês, de forma geral, não só nessa aula, mas durante todas as aulas. Eu agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E eu espero que eu tenha conseguido, pessoal, desenvolver. Era o meu objetivo lá da primeira aula, tá? Espero que eu tenha conseguido desenvolver um pouquinho da consciência ambiental de vocês. E eu espero, né, que vocês
na vida profissional, né, dentro das empresas que vocês estão trabalhando, dentro das indústrias, os próximos empregos de vocês, vocês consigam observar essas estratégias ambientais dentro do local de trabalho e observar também as oportunidades, né? Isso é muito importante. Espero que vocês sempre se saiam à frente nas questões ambientais, que com certeza é um motivo de grande destaque. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada de coração. Eh, os professores mediadores vão continuar, né, na atuação com vocês, tirando as dúvidas das atividades, da atividade mapa, mas momento, assim, comigo ao vivo é o último. Então, fica aqui a minha despedida. Espero que até breve, né, pessoal? Quem sabe numa próxima oportunidade. Desejo ótimos estudos e muito, muito sucesso na vida profissional de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.